O álcool está longe de ser apenas uma bebida comum. Não é um meio inofensivo para aliviar o estresse ou melhorar o humor. Trata-se de algo mais do que simplesmente relaxamento ou um clima festivo. O álcool é uma espécie de sedativo espiritual, uma arma habilmente mascarada que embota a intuição, enfraquece a produção energética e afasta do verdadeiro eu, antes mesmo do primeiro gole. O mais perigoso nisso é que a sociedade nos acostumou a considerá-lo algo inofensivo e até sofisticado. Essa programação está tão profundamente enraizada que é difícil percebê-la. No entanto, por trás dos sorrisos, brindes e rituais, o álcool altera imperceptivelmente a frequência energética, exercendo uma influência que não deveria acontecer. Esta não é uma palestra moralista nem um aviso sobre os danos à saúde, mas uma advertência sobre algo muito mais profundo, antigo e oculto, que a maioria dos que buscam a iluminação espiritual nem sequer suspeita. Muito antes de o álcool se tornar uma parte integrante de bares, mesas de jantar e festas, ele representava algo completamente diferente. Suas raízes remontam ao conhecimento secreto da antiguidade, onde místicos, alquimistas e praticantes espirituais percebiam sua verdadeira força. A própria palavra álcool revela uma verdade esquecida. Originária do termo árabe alcohol, ela originalmente não se referia à bebida, mas a um pó preto fino usado para delinear os olhos. Nas tradições alquímicas, o significado dessa palavra era muito mais profundo. Alcool descrevia o processo de destilação, a extração da essência, do espírito da matéria. Os alquimistas entendiam que esse processo não era apenas físico, mas também simbolizava a separação da alma do corpo, a extração da essência viva da forma. É por isso que as bebidas alcoólicas ainda são chamadas de espirituosas e spirits. Isso não é apenas uma expressão poética, mas um eco linguístico de uma compreensão antiga. O álcool extrai o espírito da matéria, mas quando consumido imprudentemente pode extrair a própria essência espiritual. Na antiguidade, isso era levado a sério. O álcool era reverenciado e temido ao mesmo tempo. Não era destinado a entretenimento casual ou passatempo ocioso, mas servia como uma ferramenta de transformação, usada com cautela em ritos sagrados, cerimônias e rituais de iniciação. Apenas os iniciados treinados para gerenciar estados alterados de consciência de forma responsável eram permitidos a trabalhar com ele. O risco era bem conhecido. O abuso poderia romper a conexão com a Terra, separar o eu dos centros superiores e abrir portais que não seriam fáceis de fechar. A sociedade moderna esqueceu isso, ou melhor, preferiu enterrar esse conhecimento. Hoje, o álcool corre livremente, desprovido de contexto espiritual e reduzido a uma ferramenta de marketing envolto em glamour e sofisticação. No entanto, sua essência energética permanece inalterada. O que antes era considerado uma substância volátil capaz de energético e destrói o delicado equilíbrio que sustenta a harmonia espiritual. O que os antigos advertiam acontece hoje, mas sem a consciência, o respeito e a proteção que eles outrora usavam. O perigo agora não é apenas físico, mas também espiritual. É por isso que quase não se fala sobre isso. Questionar o álcool é desafiar um dos pilares mais profundamente enraizados da programação cultural. É reconhecer que o que é apresentado como inofensivo ou mesmo benéfico pode, na verdade, nos afastar da clareza e da conexão que buscamos. Em busca de respostas e alívio, as pessoas frequentemente recorrem ao álcool, sem perceber a profundidade total de seus efeitos. É comum a crença de que o álcool é apenas uma bebida, uma forma de relaxar e se divertir. No entanto, poucos sabem que o álcool é um poderoso solvente energético capaz de destruir não apenas a tensão física, mas também as barreiras que protegem o núcleo espiritual da personalidade. Na antiguidade, os iniciados usavam o álcool em rituais sagrados para abrir portas para estados superiores de consciência. Mas hoje, com o uso cego e habitual,
O álcool abre portas cuja existência a pessoa pode nem sequer suspeitar. Através dessas portas, várias energias, formas de pensamento e influências penetram no campo energético. E, ao contrário de uma ressaca comum, essas sutis consequências energéticas não desaparecem com o amanhecer. O perigo especial do álcool reside em sua insidiosidade. Seu dano não vem como uma tempestade repentina, mas suave e imperceptivelmente, mascarado como libertação. A pessoa se sente mais leve, mais aberta e sociável, ri mais alto e fala mais livremente. Mas por trás dessa euforia de curta duração esconde-se algo mais sinistro. O álcool enfraquece a conexão com a realidade, borra as fronteiras que guardam a intuição, a perspicácia e a soberania pessoal. A cada gole, o campo energético torna-se mais poroso, a clareza mental mais turva. E como no momento isso traz prazer, a pessoa não percebe como se afasta gradualmente de si mesma. O problema não é que o álcool traga prazer, mas que ele oferece uma versão falsa da conexão que a pessoa realmente busca. Sob a influência do álcool, parece que a personalidade se torna mais autêntica, mas na verdade ela se afasta de sua verdadeira essência. E quanto mais tempo a pessoa vive nesse estado falso, mais difícil é para ela se lembrar de como é estar em harmonia consigo mesma. Não se trata de vergonha ou julgamento, mas de consciência. Compreender a verdadeira natureza do álcool permite ver por que as antigas tradições o tratavam com tanta cautela. Os antigos sábios protegiam algo muito mais valioso do que o corpo físico. Eles protegiam a alma. A maioria das pessoas avalia o impacto do álcool apenas em termos de sua influência no cérebro e no corpo, fala arrastada, perda de equilíbrio, mente turva. Mas poucos pensam sobre o que acontece no campo energético, que é invisível aos olhos, mas de enorme importância para a existência. O ser humano não é apenas músculos, ossos e pensamentos, mas uma vibração, um campo de energia em constante movimento que irradia, recebe e interage com o mundo. E o álcool altera esse campo de uma forma que a maioria das pessoas nem sequer suspeita. O campo energético, a aura, o corpo de luz, o sistema sutil. Não são apenas teorias místicas, mas a base da soberania espiritual. Nele estão contidos a intuição, a clareza e a orientação superior. Ele atua como um receptor e um escudo, permitindo que a pessoa se sintonize com sua verdade interior e filtre energias estranhas. Quando esse campo é forte, a pessoa se sente conectada, equilibrada e consciente. Mas quando ele é destruído e enfraquecido, a personalidade se torna vulnerável a influências que ela nem mesmo reconhece como estranhas. O álcool exerce um efeito imperceptível, mas destrutivo sobre o campo energético humano. O consumo de bebidas alcoólicas não apenas embota a consciência, mas causa danos microscópicos na estrutura energética. Essas perfurações sutis enfraquecem gradualmente a integridade da aura, tornando-a permeável a influências externas. Energias que normalmente seriam refletidas pelo campo protetor começam a penetrar, abrindo acesso a formas de pensamento, resíduos emocionais e até mesmo entidades parasitárias que prosperam em condições de desunião. Devido à natureza gradual desse processo, a maioria das pessoas não percebe as mudanças que ocorrem. Um dos primeiros sinais de enfraquecimento energético é o embutamento da intuição. A voz interior, que geralmente adverte, guia e ajuda a tomar decisões corretas, torna-se cada vez mais difícil de ouvir. A pessoa começa a duvidar mais de si mesma, sente-se mais reativa e menos estável. Com o tempo, essa sutil desconexão com o eu interior torna-se um estado habitual, erroneamente aceito como a verdadeira essência. No entanto, isso não é nada além da erosão da clareza, escondida sob a máscara da individualidade. As perturbações energéticas causadas pelo álcool não afetam da mesma forma os diferentes aspectos do sistema energético. O chakra raiz, ligado à sobrevivência, ao prazer físico e ao aterramento, entra em estado de superexcitação, aumentando a conexão com o mundo material e os desejos básicos. Ao mesmo tempo, o chakra coronário, que é a ponte para a consciência superior, é embotado, bloqueado e silenciado, cortando os caminhos de acesso a estados elevados de consciência.
A pessoa se sente viva em seu corpo, mas desconectada de seu eu superior. O álcool oferece um aterramento temporário em troca de clareza espiritual. Como o consumo de bebidas alcoólicas é socialmente aprovado, o dano que elas causam é percebido como normal. As pessoas são encorajadas a beber para relaxar, se abrir e se tornar mais sociáveis. No entanto, na realidade, ocorre uma redução das fronteiras energéticas, tornando a pessoa vulnerável a influências negativas. Ao se abrir para a comunicação, ela não se cura, mas, ao contrário, é exposta ao ambiente, a emoções e influências alheias que não deveria carregar. Quanto mais tempo o consumo de álcool continua, mais difícil é reverter seus efeitos negativos. As meditações tornam-se mais nebulosas, os sonhos caóticos ou distantes e os instintos não confiáveis. A pessoa tem dificuldade em permanecer em paz, pois a desconexão consigo mesma se torna um estado habitual. Ela pode até acreditar que o álcool é necessário para ganhar confiança, criatividade ou um senso de conexão com outras pessoas. Mas isso é apenas uma ilusão. O álcool não cria essas qualidades, ele apenas suprime momentaneamente o ruído interno, dando uma breve oportunidade de ver o que já existe dentro. No entanto, depois ele cria ainda mais seu próprio ruído, enterrando ainda mais profundamente a verdadeira essência da pessoa. É por isso que as pessoas frequentemente experimentam uma sensação de exaustão energética ou dispersão emocional após o consumo de álcool, mesmo na ausência de ressaca. Isso não é apenas desidratação ou fadiga, mas uma sutil destruição do centro espiritual. A pessoa acorda sentindo peso, quebrantamento e uma sensação de que algo está faltando. Sem perceber que essas sensações estão ligadas ao dano energético, ela busca aquilo que inicialmente causou essa ruptura, na esperança de restaurar a paz perdida. Assim, o ciclo se repete continuamente. Não é incomum que as pessoas sintam que o álcool, por um tempo, revela uma versão mais brilhante, viva e desinibida de si mesmas, e essa sensação não é infundada. No entanto, é importante entender que esta não é uma verdadeira manifestação da personalidade, mas sim um enfraquecimento da proteção espiritual, criando uma ilusão de confiança que esconde vulnerabilidade. Com o tempo, essa vulnerabilidade pode custar caro e a maioria das pessoas nem sequer percebe isso. A manipulação do campo energético de uma pessoa não requer sua participação consciente e atua independentemente de suas crenças. Assim como a gravidade existe independentemente da crença nela, os princípios energéticos funcionam independentemente do consentimento da pessoa. Independentemente de a pessoa ver sua aura ou acreditar na existência dos chakras, os mecanismos energéticos continuam a agir. O álcool altera o estado da pessoa não apenas em nível químico, mas também vibracional, tornando-a mais suscetível a energias que normalmente estão à distância. Este aspecto do impacto do álcool é frequentemente negligenciado. As pessoas raramente são alertadas sobre o grau de vulnerabilidade que ele cria, pois a consciência dessa verdade minaria um dos cenários culturais mais lucrativos e influentes, que apresenta o álcool como algo inofensivo e até necessário para uma vida plena. No entanto, assim que a pessoa percebe o que realmente está acontecendo, não há mais como voltar atrás, e é a partir daí que começa a verdadeira liberdade. A pessoa não nasce com o desejo de álcool ou com o desejo de amortecer seus sentimentos, buscando uma garrafa para se sentir completa. Esse desejo se forma gradualmente, enraizando-se na psique através de anos de exposição, repetição e reforço. Desde a mais tenra idade, o álcool é apresentado não como uma substância perigosa, mas como uma parte normal e até indispensável da vida adulta. Ele se torna parte de um roteiro que é imposto à pessoa antes mesmo que ela aprenda a ler. Vale a pena recordar os momentos que moldaram a percepção do álcool, celebrações familiares onde taças tilintavam e adultos riam, filmes onde heróis carismáticos tomavam uísque demonstrando confiança e sofisticação, programas de televisão onde qualquer evento, de uma festa a um drama cardíaco, era acompanhado de bebida. Essas cenas não são acidentais, elas fazem parte de um treinamento, onde cada vez que o álcool é associado a prazer, status ou conforto, o condicionamento se enraiza mais profundamente. A programação ocorre de forma sutil, mas implacável, e a pessoa assimila que o consumo de álcool não é apenas aceitável,
mas esperado. Recusar uma bebida em uma festa pode causar constrangimento, e a abstinência total de álcool é percebida como estranheza ou até comportamento antissocial. O sistema não apenas vende álcool como um produto, ele o promove como um valor cultural, um símbolo de liberdade, maturidade e socialização. A genialidade dessa programação reside em sua sutileza. Ela nunca é percebida como coerção, mas parece uma escolha pessoal. No entanto, essa escolha é cuidadosamente elaborada desde a primeira infância, quando a pessoa começa a observar o mundo ao seu redor. Grandes empresas de publicidade, a indústria cinematográfica e grandes corporações investiram somas colossais no desenvolvimento e aprimoramento de roteiros que moldam a percepção humana. Elas estudaram a psicologia humana em detalhes e aplicam esse conhecimento para uma influência sutil. Em vez de ataques diretos, elas usam métodos de persuasão suave, apresentando o álcool como um atributo de alegria, atratividade sexual, confiança e integração social. Em anúncios e filmes, pessoas bonitas e bem-sucedidas são mostradas se divertindo com bebidas alcoólicas. O álcool está firmemente ligado a eventos importantes, feriados e rituais, o que gradualmente borra a linha entre o álcool e as experiências emocionais genuínas. É por isso que muitas pessoas sentem dificuldade em aproveitar as alegrias simples da vida, como uma noite entre amigos, uma festa de casamento ou um almoço comum, sem o consumo de álcool. A associação do álcool com o prazer e o relaxamento está tão profundamente enraizada na consciência que a alegria sem ele parece incompleta. Este sistema inseriu o álcool de forma eficaz na paisagem emocional humana, transformando-o numa ferramenta para celebração, luto, relaxamento, fuga de problemas e socialização. Para cada estado de espírito e ocasião, uma bebida é oferecida, e por trás dessa aparente universalidade esconde-se uma armadilha. O álcool se entrelaça sutilmente na própria estrutura da personalidade. Mesmo a linguagem que as pessoas usam reflete esse programa profundamente enraizado. Expressões como aliviar o estresse, relaxar, ou tomar uns drinks para acalmar, apresentam o álcool como uma solução, e não como um problema, normalizando a dependência e mascarando a vulnerabilidade. A sociedade não apenas não condena o uso do álcool para superar dificuldades, mas o encoraja, incutindo a ideia de que a vida adulta é cheia de estresse e o álcool é um alívio merecido. No entanto, o fato de que esse alívio é temporário e o preço é cumulativo é omitido. Isso não é apenas uma jogada de marketing, é uma guerra psicológica disfarçada de celebração. Quanto mais cedo esse condicionamento começa, mais profundamente ele se enraiza na consciência. Redes de fast food colaboram com franquias de mídia, criando Happy Meals com brinquedos relacionados a desenhos animados populares. Assim, mesmo antes do primeiro contato com o álcool, a pessoa é ensinada a associar o consumo à sensação de felicidade. Ao atingir a idade adulta, esse cenário está tão profundamente enraizado que o desejo de beber parece natural e até inevitável. O maior perigo é que esse condicionamento se disfarça de liberdade de escolha. O sistema convence que o consumo de álcool é uma questão pessoal, um direito e uma manifestação de independência. Mas que tipo de liberdade é essa, se a escolha foi predeterminada antes mesmo que a pessoa percebesse que algo lhe estava sendo oferecido? A verdadeira liberdade exige consciência. Sem ela, o que parece ser uma escolha é frequentemente apenas submissão, habilmente disfarçada. É por isso que as dúvidas em relação ao álcool causam tanto desconforto. Não se trata apenas de abandonar um hábito, mas de confrontar um programa cultural de longa data que ditou quem ser, o que sentir e como interagir. Ao começar a duvidar, a pessoa percebe o quão fortemente a sua personalidade foi moldada por forças que nunca se preocuparam com seus interesses. Ela vê como o sistema se beneficia de sua desunião, dependência e torpor espiritual. E uma vez que se vê isso, é impossível ignorar. Olhar para além do véu da embriaguez, desmascarando a realidade oculta do álcool. Aos poucos, um panorama abrangente se revela. A publicidade, o cinema, a música e as normas sociais, todos esses elementos sutilmente conduzem a pessoa de volta ao hábito prejudicial, ao estado de dependência.
Isso não acontece por uma necessidade real, mas por um esforço para fazer crer nela. Enquanto a crença na necessidade do álcool para uma vida plena persistir, uma parte da liberdade pessoal é invisivelmente roubada. Quando os riscos associados ao álcool são discutidos, geralmente são mencionados a dependência, danos ao fígado, atos impensados e os desagradáveis efeitos da ressaca. No entanto, há um aspecto mais profundo do problema que poucos se atrevem a explorar. Por trás das consequências físicas reside uma realidade sutil, mas muito mais perigosa. O álcool enfraquece não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Cada vez que o álcool é consumido, não é apenas um enfraquecimento do autocontrole, mas uma diminuição da proteção energética. E quando essa proteção enfraquece, isso não passa despercebido. Antigas tradições de diversas culturas reconheciam que o campo energético humano não é apenas uma camada individual, mas uma espécie de barreira que protege contra influências indesejadas. O álcool, ao destruir essa barreira, cria brechas pelas quais energias, formas de pensamento e entidades podem ter acesso à pessoa. Não são apenas mitos ou preconceitos, são padrões consistentes descritos em ensinamentos esotéricos espalhados por todo o mundo. Do misticismo oriental às tradições ocultas ocidentais, das práticas xamânicas à filosofia hermética, todos alertam sobre as possíveis consequências de entrar em estados alterados de consciência sem disciplina espiritual e consciência. Em alguns ensinamentos, tais invasões são explicadas como possessão por espíritos, em outros como a influência de lava astral, entidades parasitas ou seres sobrenaturais. Os nomes podem variar, mas a essência permanece a mesma: entidades não físicas que se alimentam da desunião, do caos e da consciência embutada. O álcool torna a pessoa mais vulnerável, pois a destruição do campo energético leva à diminuição da frequência vibracional. Em vez de uma energia estável, harmoniosa, irradiada por uma personalidade íntegra, a pessoa começa a transmitir confusão, instabilidade e vulnerabilidade emocional. Assim como predadores caçam animais fracos, essas entidades são atraídas por pessoas energeticamente desprotegidas. Talvez isso soe inacreditável, mas vale a pena recordar a própria experiência. Lembre-se de pessoas em estado de embriaguez profunda, com um olhar vago e um comportamento completamente atípico em seu estado normal. Isso não é apenas embriaguez, é uma dissociação espiritual. A luz da consciência diminui e algo diferente vem à tona. Nem sempre isso se manifesta de forma plena ou dramática, mas é suficiente para atuar através do recipiente enfraquecido, deixando para trás um rastro difícil de explicar, que não se resume à simples biologia. Tais invasões nem sempre se manifestam como possessão ou ataques violentos, muitas vezes agem de forma muito mais sutil, aparecendo como pensamentos obsessivos, desejos, instabilidade emocional ou padrões de comportamento autodestrutivos. O desejo de beber novamente pode parecer apenas um hábito, mas e se isso for instilado na consciência por uma energia que se beneficia da desunião? E se o ciclo de dependência for alimentado não apenas por processos bioquímicos, mas também por influências que prosperam ao manter a pessoa em um estado vulnerável? Por que o sistema não alerta sobre a insegurança do estado alterado de consciência? O sistema em que vivemos omite intencionalmente os perigos que espreitam a pessoa em estado alterado de consciência. Ele nunca alertou sobre isso, pois o reconhecimento de tal fato desmascararia o verdadeiro custo do consumo inconsciente. Em vez disso, ele apresenta essas ideias como meras fantasias, preconceitos ou reflexões espirituais antiquadas. No entanto, as civilizações antigas compartilhavam esses avisos não por ignorância, mas por uma profunda compreensão da interconexão das diversas camadas da realidade. Os antigos sabiam que a alteração do estado de consciência sem a devida intenção, preparação e proteção não é apenas um jogo com a mente. É a abertura de portas para o desconhecido, portas que podem se tornar impossíveis de fechar depois. O perigo é agravado pelo fato de que a maioria das pessoas não acredita na realidade dessas portas que se abrem. A programação moderna incute a ideia de que o álcool afeta apenas o humor, a coordenação e os filtros sociais. Ela omite a estrutura energética oculta sob o limiar da consciência desperta,
e não menciona o campo humano como a primeira linha de defesa contra influências invisíveis. É por isso que as pessoas se movem despreocupadamente pelo mundo, sem suspeitar do perigo, enfraquecendo suas defesas a cada gole de álcool, rindo, socializando, performando. Enquanto isso, forças invisíveis se apegam imperceptivelmente ao seu estado enfraquecido. Com o tempo, essas influências não desaparecem simplesmente com a ressaca, elas penetram profundamente, formando padrões de comportamento persistentes. Essas forças começam a moldar desejos, alimentar ansiedades e provocar ações que mantêm um baixo nível vibracional. A pessoa começa a desejar exatamente aquilo que a enfraquece, mesmo sem perceber as razões. Ela se torna um receptáculo não para o seu eu superior, mas para ciclos de confusão, dependência e erosão espiritual. E como a cultura encoraja tal comportamento de todas as formas, poucos refletem sobre suas consequências. A voz da desunião é aceita como o próprio diálogo interno. O objetivo desta narrativa não é semear o medo, mas revelar uma realidade que nunca nos ensinaram a ver. Compreender o que acontece nos bastidores permite retomar o controle do próprio campo energético, fechar brechas, eliminar fissuras e restaurar a integridade da própria energia. Esse processo começa com a conscientização da escala das manipulações e a compreensão de quão vasto é o que acontece além dos 5 sentidos. O primeiro passo é ver a armadilha como ela realmente é. O poder do álcool sobre a vida de uma pessoa não é baseado na dor, e é isso que o torna tão insidioso. Ele não vem com medo ou ameaça, mas se disfarça de conforto, riso e alívio. Ele oferece uma fuga temporária do fardo dos próprios pensamentos, das vozes que sussurram dúvidas, medos e mágoas não expressas. E nesse silêncio fugaz surge a ilusão de liberdade. A ausência de tensão é erroneamente confundida com uma conexão autêntica. Mas o que a pessoa experimenta não é liberdade, mas supressão, o abafamento dos sinais que sua alma tenta comunicar. A cultura moderna, desde a infância, ensina a evitar o desconforto. O desejo de evitar o desconforto torna-se um fator determinante do comportamento. A pessoa busca gerenciar a dor, em vez de investigar suas causas. A tensão emocional é percebida como algo desagradável, e não como uma experiência valiosa que carrega lições. A vulnerabilidade é vista como fraqueza e não como uma oportunidade para crescimento pessoal e cura. Ao encontrar um meio capaz de abafar instantaneamente o desconforto interno, a pessoa se agarra a ele como a um bote salva-vidas. O álcool, mais do que qualquer outra coisa, se encaixa nesse papel, silenciando sentimentos indesejados e proporcionando uma sensação temporária de leveza e despreocupação. No entanto, por trás dessa leveza, esconde-se um alto preço, uma crescente desconexão consigo mesmo. Na maioria dos casos, ao consumir álcool, as pessoas não procuram a bebida em si, mas a oportunidade de vislumbrar seu verdadeiro eu. Aquela versão de si mesmas que é capaz de falar sem medo, dançar sem inibição e rir de coração. É aquela personalidade que não está acorrentada pela ansiedade, dúvidas e autoavaliação. O álcool não cria essa nova versão, mas apenas reduz temporariamente as barreiras construídas em torno dela. Ao mesmo tempo, cria-se a ilusão de que o álcool é a fonte da harmonia e integridade internas, e que sem ele, a pessoa não é boa o suficiente. Assim se forma uma dependência não da substância em si, mas da sensação fugaz de autenticidade, ainda que induzida artificialmente. A tragédia reside no fato de que o verdadeiro eu nunca esteve aprisionado dentro de uma garrafa. Ele sempre esteve lá dentro, enterrado sob camadas de feridas não cicatrizadas e medos condicionados. O álcool apenas oferece um caminho rápido e fácil para alcançá-lo, evitando a necessidade de uma dolorosa autoanálise. Esse caminho se torna um hábito e a pessoa retorna a ele repetidamente, fortalecendo a falsa crença de que, para encontrar o verdadeiro eu, é necessária uma substância externa. Assim, a ilusão fortalece seu domínio. A pessoa consome álcool para se conectar com os outros, consigo mesma, com a vida. Mas, na realidade, o oposto acontece. A verdadeira conexão exige presença, vulnerabilidade e consciência. O álcool, por sua vez, afasta do momento presente, substitui a vulnerabilidade por uma confiança artificial e suprime a consciência necessária para alcançar profundidade emocional. Cria-se a impressão de que a comunicação se torna mais profunda, mas, na verdade, ocorre uma diminuição das fronteiras pessoais. A pessoa se abre energética, emocional e espiritualmente, e as conexões formadas nesse estado frequentemente se mostram frágeis e não resistem ao teste do tempo.
quando o barulho cessa e a clareza retorna. Quanto mais a pessoa recorre ao álcool para criar uma conexão falsa, mais difícil se torna estabelecer uma conexão verdadeira sem ele. O sistema nervoso se acostuma a associar a leveza à embriaguez e a identidade social se forma em torno do comportamento exibido sob o efeito do álcool. Com o tempo, a versão sóbria de si mesmo começa a parecer menos interessante, atraente e digna. A confiança na própria presença sóbria é perdida, o que alimenta o ciclo vicioso da dependência. No entanto, a verdade mais complexa é que o desconforto interno que o álcool suprime tão eficazmente não é um inimigo, mas um guia. Ansiedade, medo, tensão emocional não são problemas a serem abafados, mas sinais que apontam para aqueles aspectos da personalidade que precisam de cura. No fundo da alma de cada pessoa vivem pedidos não ditos de cura, e cada gole de álcool, destinado a suprimir essas vozes internas, apenas retarda o crescimento pessoal. A pessoa temporariamente empurra o desconforto para segundo plano, mas não elimina sua causa raiz. Quanto mais tempo ele evita o problema, mais profundamente as feridas da alma se enraizam e mais forte se torna a necessidade de álcool para lidar com o fardo crescente. É por isso que muitas pessoas sentem uma sensação de vazio após uma noite passada na companhia de bebidas alcoólicas. Mesmo que nada trágico tenha acontecido, mesmo que a noite tenha sido cheia de risadas e alegria, permanece uma sensação de vazio interior. É a consciência silenciosa de que a pessoa evitou algo importante e autêntico, preferindo a leveza de um passatempo superficial à profunda autoanálise, a supressão de sentimentos em vez de sua integração. Essa dissonância se acumula como uma bola de neve. O despertar traz não apenas dor de cabeça, mas também uma sutil pesadez na alma, uma dor surda que sussurra: algo está errado. A sociedade de consumo prospera nesse ciclo vicioso, fazendo a pessoa perseguir uma versão fantasma de si mesma, à qual não consegue ter acesso pleno, porque foi ensinada a acreditar que o álcool é a chave para esse objetivo inatingível. No entanto, a verdade é muito mais simples e inspiradora. A pessoa não precisa de álcool para se sentir completa. Ela precisa de coragem para permanecer sozinha com seu desconforto, para enfrentar seus lados sombrios, aceitar sua vulnerabilidade sem embutá-la. É lá no fundo da alma que reside a verdadeira conexão consigo mesmo e com o mundo ao redor. É lá que o verdadeiro eu espera. Não no fundo de um copo, mas naquele espaço que a pessoa foi ensinada a evitar. Em todas as principais tradições espirituais existem claras advertências sobre a embriaguez. Mas no mundo moderno, esses ensinamentos foram diluídos, reinterpretados ou completamente ignorados. Herdamos apenas fragmentos da sabedoria antiga, desprovidos de sua profundidade e contexto, descartando as partes que parecem inconvenientes para satisfazer nossos desejos imediatos. As advertências contra o uso de substâncias entorpecentes, como o álcool, não nasceram de um desejo puritano de controle ou do medo do prazer. Elas se basearam em uma compreensão profunda de como estados alterados de consciência afetam a energia e a integridade espiritual de uma pessoa. No budismo, as substâncias inebriantes são explicitamente listadas como um dos princípios a serem evitados. Não porque o consumo de álcool torne a pessoa má, mas porque ele obscurece a consciência. E a consciência, no ensinamento budista, é a pedra angular da libertação. O caminho óctuplo exige presença, intenção correta e clareza mental. Quando uma pessoa introduz em seu corpo substâncias que embotam essa clareza, ela convida o sofrimento, a confusão e o afastamento do próprio caminho, que a leva à iluminação. O perigo não reside no ato de beber álcool em si, mas em como ele afeta o estado da consciência. A filosofia taoísta formula isso de outra forma, mas aponta para a mesma verdade. O Tao, o fluxo natural do universo, exige equilíbrio, harmonia e quietude interior. Para estar em harmonia com o Tao é preciso mover-se com graça e presença descontraída. O álcool, por sua vez, tira a pessoa desse centro, empurrando-a para extremos, para elevações artificiais e quedas inevitáveis. O álcool perturba o ritmo sutil da intuição, tornando a vida caótica em vez de fluida. Quando uma pessoa está desconectada do Tao, ela perde a bússola interna que guia sua jornada de vida com facilidade.
Mesmo no misticismo cristão, existem advertências para aqueles que estão dispostos a ver além dos rituais superficiais. Ao longo da história, líderes espirituais e místicos enfatizaram a importância da vigilância constante, apelando à proteção do coração e da mente contra influências nocivas que podem levar a excessos e ao esquecimento. Santo Agostinho, por exemplo, via a embriaguez não apenas como um pecado, mas como uma forma de autoabnegação, uma fuga da realidade. No Novo Testamento há um chamado à sobriedade espiritual, argumentado não que os prazeres sejam censuráveis em si, mas que o embotamento dos sentidos torna a pessoa espiritualmente vulnerável. O verdadeiro perigo reside não na bebida em si, mas na diluição gradual da consciência. No Islã, essa questão é colocada de forma ainda mais rigorosa: o álcool é haram, ou seja, é estritamente proibido. No entanto, mesmo aqui, a proibição não é vista como uma punição moral, mas como uma barreira protetora. No misticismo islâmico, a alma é apresentada como um dom sagrado, um vaso confiado à pessoa pela divindade. A embriaguez é considerada uma violação dessa confiança, uma ação que compromete a clareza do vaso e abre caminho para o caos. O sufismo, que explora as profundezas mais íntimas da consciência espiritual, atribui particular importância à clareza e à presença consciente. Tudo o que obscurece esse estado é visto como um obstáculo no caminho para a união com o divino. As tradições alquímicas e herméticas, talvez mais do que quaisquer outras, compreenderam a natureza dual de substâncias como o álcool. Os alquimistas reverenciavam profundamente o processo de destilação como uma ferramenta poderosa para extrair a essência. No entanto, também o temiam, percebendo que o que era extraído nem sempre carregava luz. O álcool poderia servir como instrumento de transformação dentro de um ritual estritamente controlado, mas em mãos inexperientes ele se tornava um solvente da integridade espiritual. Os antigos sábios entendiam que a intenção desempenhava um papel crucial. Sem a devida disciplina, o mesmo processo que poderia elevar a consciência era capaz de mergulhá-la no caos. Infelizmente, no mundo moderno, muitas vezes escolhemos apenas o que nos convém dos ensinamentos antigos, descartando todo o resto. Mantivemos os símbolos estéticos, o vinho em celebrações de casamento, brindes festivos, festivais dionisíacos, mas perdemos a sabedoria que dava a esses símbolos seu verdadeiro significado. Pegamos substâncias sagradas, despojamo-las de seu propósito espiritual e as transformamos em ferramentas de entretenimento. O que outrora servia como porta de entrada para estados superiores de consciência transformou-se em um mecanismo para o entorpecimento espiritual, e chamamos isso de diversão. A cultura moderna promove ativamente a ilusão de que o consumo de álcool nos permite desfrutar plenamente da vida, celebrar a liberdade e estabelecer conexões profundas com os outros. No entanto, as antigas tradições nos ensinavam o contrário. Elas compreendiam que a clareza da consciência é a forma mais elevada de proteção, e a presença consciente é um escudo que nos defende das forças que buscam se alimentar de nossa desconexão. Quando uma pessoa está em estado de consciência, ela possui soberania, não é tão facilmente influenciada, manipulada ou capturada por energias que prosperam em águas turvas. Mas quando essa presença consciente é embotada, mesmo que temporariamente, a pessoa se torna suscetível a influências das quais pode nem mesmo estar ciente. O caminho espiritual nunca foi sobre autoimposição ou privação. Ele se trata de alcançar ressonância, de manter uma frequência vibracional alta o suficiente para permanecer conectado ao seu eu superior, ao seu propósito e à sua verdade. O álcool, ao contrário, diminui essa frequência. A pessoa pode não perceber isso depois de um copo ou mesmo depois de muitos anos de uso moderado, mas sua alma sente. Um embotamento sutil, uma crescente dificuldade de acesso à intuição, uma necessidade maior de estimulação externa para alcançar uma sensação de leveza. Tudo isso testemunha os processos destrutivos que ocorrem sob a superfície. O álcool, esse companheiro comum das alegrias e tristezas humanas, parece uma maneira eficaz de fugir dos problemas sem sentir privação. Ele como que concede liberdade, criando a ilusão de proximidade com os outros, enquanto, na verdade, sutilmente afasta a pessoa de si mesma. Em uma sociedade onde o consumo de álcool se tornou a norma, onde todo mundo faz isso, torna-se cada vez mais difícil questionar e duvidar. A pessoa gradualmente se acostuma a ignorar os sinais de desconforto, a suprimir seus instintos e a conviver com a consciência turva. No entanto, as advertências sobre os malefícios do álcool sempre estiveram à vista, repetindo-se em diversas tradições e ensinamentos.
Sábios e místicos insistiam que não se deve brincar com a clareza mental, que mesmo uma perda momentânea de consciência pode acarretar consequências difíceis de reverter. E, no entanto, o mundo moderno continua a exaltar o álcool, enquanto a clareza espiritual é gradualmente destruída a cada copo bebido. No entanto, há boas notícias. O dano causado pelo álcool ao sistema energético de uma pessoa não é irreversível. A energia, por sua natureza, é dinâmica. Ela está constantemente em movimento, reagindo e se reestruturando quando condições favoráveis são criadas. O que foi destruído pode ser restaurado e o que foi embotado pode ser reacendido. Mas a cura não exige apenas a abstinência do álcool. Ela implica um retorno consciente ao seu estado natural, uma reunião com as partes de si mesmo que o álcool suprimiu por tanto tempo. O primeiro passo nesse caminho é alcançar uma verdadeira presença no momento, aqui e agora. Não aquela presença que é alcançada pela força de vontade e disciplina, mas aquela que surge através da aceitação de si e do mundo ao redor. É necessário retornar ao seu corpo, mas não como algo de que se deve fugir ou que se deve anestesiar, mas como algo a ser valorizado e cuidado. No início, a presença pode causar desconforto, pois é preciso confrontar as partes de si mesmo que a pessoa diligentemente evitou. A tensão que antes era abafada pelo álcool começa a vir à tona, e os incômodos que se tentava afogar soam mais alto. No entanto, isso não é um sinal de fracasso, mas sim um testemunho do retorno a si mesmo. O desconforto não é um inimigo, mas uma bússola que aponta o caminho para a cura. Cada camada de tensão que a pessoa sente é uma mensagem de seu próprio sistema, indicando onde ela perdeu o equilíbrio. O álcool ensinava a suprimir esses sinais, enquanto a cura ensina a ouvi-los. Quanto mais atentamente a pessoa se ouve, mais partes fragmentadas de sua personalidade começam a retornar aos seus lugares. Seu campo energético começa a se fortalecer, curando gradualmente as microfissuras que por tanto tempo a tornaram vulnerável. A meditação se torna uma ferramenta poderosa nesse caminho. Não porque ela proporciona um alívio instantâneo, mas porque ajuda a pessoa a se reencontrar. Quando a pessoa se concentra em sua respiração, sua consciência se aguça, criando um espaço entre o pensamento e a reação, entre a sensação e o desejo de evitá-la. Com o tempo, a tagarelice mental se acalma, não através da supressão, mas através da integração. A pessoa volta a confiar em sua mente. Práticas de respiração complementam esse processo, tirando o sistema nervoso do modo de sobrevivência. O álcool oferecia um alívio temporário da tensão crônica, abafando a resposta ao stress. No entanto, as práticas de respiração ensinam o corpo a liberar essa tensão naturalmente, restaurando a sensação de segurança e estabilidade sem intervenção artificial. A cada inspiração consciente, a pessoa envia uma nova mensagem ao seu sistema. Estamos seguros, não precisamos mais fugir. No processo de recuperação da dependência alcoólica, a transformação não ocorre apenas no nível interno, mas o campo energético da pessoa também é positivamente impactado externamente. Práticas como Reiki, vibrações sonoras curativas e limpeza energética não são apenas rituais formais, mas ferramentas poderosas destinadas a restaurar as frequências que foram distorcidas pela influência do álcool. Esses métodos contribuem para o reajuste da aura, a eliminação de rupturas energéticas e a neutralização de influências residuais que podem ter-se fixado em períodos de autoafastamento. À medida que o campo energético se fortalece, a pessoa adquire uma sensação de estabilidade, proteção e fortalece a conexão com sua intuição. A yoga também desempenha um papel importante no processo de recuperação, atuando não apenas como atividade física, mas também como meio de sincronização dos corpos físico e energético. Através de movimentos conscientes, exercícios respiratórios e concentração da atenção, a confiança entre corpo e mente é restaurada. O desenvolvimento da flexibilidade manifesta-se não apenas nos músculos, mas também na capacidade de permanecer no momento presente, aceitando todas as sensações que surgem. Não há mais necessidade de evitar o seu mundo interior, surge a oportunidade de encontrá-lo em um estado de plena consciência e de se convencer de sua capacidade de resistir. A natureza talvez seja uma das aliadas mais subestimadas no caminho da recuperação. Estar na floresta à beira do oceano ou sob o céu aberto exerce um efeito reajustador único no corpo humano. Esses ambientes naturais ressoam com frequências que o corpo instintivamente lembra, restaurando o ritmo interno, abafando o ruído artificial da vida moderna e lembrando o estado natural.
No silêncio da natureza desaparece a necessidade de desempenhar qualquer papel. Pode-se simplesmente ser. A intenção atua como o arquiteto invisível de todo o processo de cura. O campo energético da pessoa reage às suas escolhas, pensamentos e vontade. Quando a pessoa estabelece uma intenção clara de curar, restaurar e reajustar-se, ela inicia um processo com muito mais poder do que a mera abstenção passiva do álcool. Pessoas, recursos e ideias que contribuem para o despertar começam a ser atraídos. As sincronicidades se intensificam, a resistência diminui e o mundo ao redor começa a refletir a clareza que está sendo restaurada internamente. Não se trata de alcançar uma pureza ou perfeição impecável, nem de sentir vergonha por decisões passadas, mas sim de consciência e de tomar a decisão no momento presente de parar de entregar seu poder ao que nunca foi destinado ao bem maior. Cada pequena manifestação de consciência, cada meditação, cada respiração consciente e cada momento de silêncio restauram o alicerce que um dia foi destruído pelo álcool. A pessoa começa a se sentir íntegra, sem recorrer a meios externos, deixa de confundir supressão com tranquilidade e recusa a busca por atalhos para a alegria, percebendo que a fonte da alegria sempre esteve dentro dela. A verdadeira liberdade não reside na ausência de dor, mas na capacidade de enfrentá-la em sua plenitude, de sentir profundamente sem permitir que ela a consuma, e de confiar em si mesmo o suficiente para permanecer no momento presente, mesmo quando padrões antigos a impelem a fugir. Foi essa liberdade que o álcool apenas simulou, mas nunca pôde oferecer. E assim que a pessoa conhece o sabor dessa soberania, ela perde o interesse em tudo o que a distrai dela. Quem buscava consolo no álcool não estava quebrado, mas apenas enganado. A saudade sentida no passado não era senão um chamado do verdadeiro eu, um convite para retornar a si mesmo. E agora, libertando-se dos grilhões do entorpecimento, a pessoa aprende a responder a esse chamado, descobrindo o caminho para uma vida autêntica. Esse caminho não é apenas uma cura pessoal, mas um despertar para uma nova realidade. Ao adquirir clareza mental, a pessoa começa a ver o mundo sob uma luz diferente, notando como muitos ainda permanecem presos em ilusões, sem perceber que foram ensinados desde a infância a fugir da realidade. A cultura, como um sedutor astuto, a cada passo empurra para o escapismo, oferecendo todos os tipos de maneiras de se distrair do seu verdadeiro eu. E apenas alguns têm a coragem de estar plenamente presentes, vivos e independentes em sua energia. Mas quem busca o despertar não está sozinho. Mais e mais pessoas começam a questionar os roteiros que lhes foram impostos, abandonando substâncias, hábitos e crenças ultrapassadas que antes pareciam uma parte inseparável de sua personalidade. Cada pessoa que desperta cria uma onda que se espalha muito além de si mesma, pois a clareza é contagiante. Quando uma pessoa se mantém firme no solo de sua verdade, os outros sentem isso, recebendo uma permissão tácita para questionar sua própria alienação. Este despertar não exige perfeição. Não é preciso almejar um estado ideal para recuperar o próprio poder. Basta ser honesto consigo mesmo e com o mundo ao redor, reconhecendo os momentos em que se tentou abafar sentimentos ou fugir de problemas. É importante permanecer no presente, mesmo quando surge o desconforto, pois o único caminho para a libertação reside na superação das dificuldades. Retornar à sua verdadeira essência exige a coragem de encarar cada parte de si, mesmo aquela que um dia inspirou terror. Quando uma pessoa retorna a um estado de presença, algo udivítano acontece, sua intuição se aguça, a névoa que obscurecia a mente se dissipa, e ela novamente passa a confiar em seus instintos. Ela identifica com precisão quando uma situação parece errada, quando a energia de outra pessoa não ressoa com a sua, quando uma oportunidade a atrai ou a repele. Não há mais espaço para dúvidas, pois a percepção não é mais distorcida por camadas de entorpecimento e insegurança. O espaço pessoal se fortalece, a soberania é restaurada, e com ela, uma confiança serena, baseada não em validação externa ou em uma leveza induzida quimicamente, mas em um profundo conhecimento de sua integridade e independência das circunstâncias externas. A pessoa se torna menos reativa, mais ancorada e mais magnética. Aqueles ao redor percebem essas mudanças, mesmo que não consigam explicá-las em palavras.
É o brilho de uma presença não filtrada, a energia de alguém que não precisa mais de permissão para existir plenamente. O sistema que outrora mantinha as pessoas em um estado de apatia e obediência teme o despertar da consciência, pois indivíduos soberanos não são suscetíveis à manipulação. Eles não são atraídos por estratégias de marketing superficiais e não precisam adquirir bens para se sentirem completos. Questionam autoridades, desmantelam estereótipos estabelecidos e vivem de acordo com suas próprias convicções. É por isso que o sistema incentiva o hedonismo e ridiculariza a consciência, pois em um estado de torpor, a pessoa se torna controlável, enquanto em um estado desperto, ela possui um poder imenso. Uma pessoa faz parte de um movimento crescente, quer perceba ou não. Uma revolução silenciosa de almas que não desejam mais sacrificar sua essência em troca de conforto. Uma comunidade de indivíduos que se lembram do que significa viver em harmonia consigo mesmos, em vez de fugir da realidade. E embora este caminho possa parecer solitário às vezes, a pessoa não está sozinha. Cada passo em direção à consciência inspira outros a fazer o mesmo. A consciência coletiva muda cada vez que alguém escolhe a clareza em vez do entorpecimento. O sistema oculta cuidadosamente uma verdade profunda. A liberdade não vem da rebelião ou da indulgência, mas de uma presença radical, da disposição de se encontrar sem artifícios, sem substâncias entorpecentes ou distrações. Uma vez que a pessoa experimenta essa liberdade, os prazeres vazios que antes a seduziam perdem seu encanto. Ela os vê como são, ilusões temporárias, mascarando um vazio interior. Ela não buscará mais uma conexão artificial, porque encontrou uma conexão verdadeira e inabalável consigo mesma. A escolha de despertar não será bem-vinda por uma sociedade que pode até resistir a ela. Amigos podem não entender, círculos sociais podem mudar. A pessoa pode enfrentar momentos de dúvida, quando o conforto dos velhos hábitos a tentará voltar atrás. Mas cada vez que ela escolhe a consciência, fortalece seu campo interno. Cada vez que experimenta o desconforto em vez de silenciá-lo, ela recupera uma parte de seu poder. Com o tempo, a pessoa percebe que aquilo que antes parecia terrível se torna a maior fonte de força. O desconforto sempre teve o propósito não de quebrar, mas de trazê-la de volta a si mesma. Aquela versão de si mesma que a pessoa procurava no álcool, em prazeres passageiros e em papéis sociais, nunca esteve perdida. Ela esperava silenciosamente sob o ruído, sob o condicionamento, sob as camadas de medo e autoproteção que lhe foram ensinadas. Essa versão de si não é um ideal distante a ser alcançado, mas o estado natural da pessoa, quem ela era antes que o mundo a convencesse de sua própria inferioridade. O sistema nunca teve a intenção de ajudar a pessoa a se encontrar. Pelo contrário, foi projetado para impedi-la de fazê-lo. Afinal, quem é claro, consciente e fiel a si mesmo, não pode ser manipulado. Não se pode vender a ele entretenimento interminável ou prometer felicidade através do consumo. Ele não precisa entorpecer o desconforto, porque compreende sua mensagem. E tal soberania ameaça tudo sobre o qual o sistema baseia seu controle. A libertação do domínio do controle é uma jornada para o eu autêntico. Quando uma pessoa começa a viver conscientemente, ela de repente percebe que uma parte significativa de sua existência foi ditada pela busca de algo que nunca esteve lá fora. Por exemplo, o álcool nunca foi a verdadeira fonte de confiança, alegria ou sentimento de união. Era apenas uma ilusão temporária de paz, um alívio artificial na agitação de fugir de si mesma. No entanto, a verdadeira paz não vem através do entorpecimento, mas através da integração, através do confronto corajoso com seus medos, em vez de fugir deles, através de vivenciar plenamente as emoções, em vez de suprimi-las, através da autoconfiança que permite permanecer imperturbável, mesmo quando a voz interior insiste em fugir. A beleza do despertar reside no fato de que ele não exige impecabilidade. Não é preciso saber todas as respostas, curar todas as feridas ou vencer todos os medos. Basta apenas a disposição de se encontrar sinceramente. Passo a passo, a cada inspiração, a pessoa toma consciência de seus padrões habituais e nessa consciência eles perdem seu poder. Surge um espaço entre o impulso e a reação. É nesse espaço que a verdadeira liberdade é encontrada. Com o tempo, as sensações que antes eram buscadas na embriaguez começam a se manifestar naturalmente. O riso se torna mais genuíno, as conexões mais profundas. A pessoa se move pela vida com uma confiança baseada na autossuficiência, sem precisar de validação externa.
Os relacionamentos se tornam mais ricos, pois são construídos sobre uma verdadeira intimidade e não sobre a vulnerabilidade turva causada pelo enfraquecimento do autocontrole. Criam-se experiências que não exigem o estímulo de estados alterados de consciência, porque a pessoa está plenamente viva em seu estado natural. E talvez o mais importante, tudo começa a ser lembrado, conversas, sentimentos, percepções, tudo isso acaído é retido. Não há mais névoa, confusão ou arrependimentos, apenas a presença constante de alguém que não precisa mais pedir emprestada a rica alegria, alugar a confiança ou comprar a liberdade temporária. A pessoa se torna a fonte de seu próprio equilíbrio. A alegria que ela sente é sua por direito. A clareza que ela possui é sua parte inalienável e ninguém pode tirá-la. Esta é a liberdade de que raramente se fala em voz alta, a liberdade de não fingir, de não fugir, de não se submeter. A liberdade de se sentir verdadeiramente vivo na própria pele, sem precisar de filtros que suavizem as arestas. A liberdade de confiar tão profundamente na própria presença que não é mais preciso buscar permissão para ser plenamente visto. Não é uma liberdade que pode ser comprada ou vendida. Ela só pode ser vivida. Ao viver essa liberdade, a pessoa se torna um exemplo para os outros. Sua presença incita os que a cercam a questionar sua própria desconexão. Sua soberania desperta a curiosidade naqueles que ainda se reprimem, perguntando-se silenciosamente se existe outro caminho. O despertar se torna não apenas uma vitória pessoal, mas uma revolução silenciosa, que não exige força ou discussões, mas apenas o poder inegável da verdade encarnada. Sempre haverá momentos em que os velhos hábitos chamarão de volta, quando a promessa familiar de alívio rápido tentará de a pessoa a retornar ao ciclo anterior. No entanto, cada vez que ela escolhe permanecer no presente, fortalece sua força interior, intensifica sua soberania. E a cada escolha, a atração diminui, a ilusão perde seu poder. A pessoa nunca esteve quebrada ou fraca ao buscar consolo. Ela simplesmente seguia um programa. Mas agora ela o discerniu. Agora ela sabe. E com esse conhecimento vem a responsabilidade de escolher a consciência, honrar sua energia, recuperar a clareza que sempre foi seu direito de nascença.